Muitas pessoas têm se perguntado o que tem sido esse conflito entre judeus israelenses e árabes palestinos em Jerusalém. Na última semana, nós vimos várias manifestações violentas todas as noites na região de Jerusalém Oriental, contestando uma intimação referente a possível despejo de 4 famílias palestinas no bairro de Sheikh Jarrah, que se localiza em Jerusalém Oriental. A Suprema Corte de Israel ainda não tem uma decisão final para o caso se irá despejar de fato ou não. Essa decisão foi postergada, o que pode acontecer no Poder Judiciário. Muitos se indagam como funciona isso, né? 4 famílias gerarem essa mobilização, é possível? Pois é, isso é apenas a ponta do iceberg, que envolve traumas coletivos, cicatrizes e narrativas identitárias dos dois lados do conflito. Para os dois povos isso se aplica, né? Tanto judeus como palestinos, né? Como nascem as respectivas identidades nacionais desses povos, então, né? Isso é algo que as pessoas têm me perguntado muito, né? A gente fala naquela questão dos mitos fundacionais, né, dos estados. Os povos, né, se criam um ideal de autodeterminação e de identidade com algumas questões antepassadas, e aí isso vão gerando, a partir disso, os mitos fundacionais. Em que pese serem mitos fundacionais, isso não deslegitima a luta, né, deles, a identidade, a narrativa fundacional, né, a identidade com aquela terra e tudo que está envolvido no conflito, né? Então, essas identidades, elas vão nascer muito antes da fundação do próprio Estado de Israel, né? Ambas as identidades nacionais remontam ao final do século XIX. Ambos ocupam aquele território e ressignificam aquele local a partir dos seus respectivos idiomas. Às vezes uma colina, um monumento, né, que é o mesmo, vão ser denominados diferente por ambos os povos, de maneira diferente, com outras palavras por ambos os povos, a partir do seu próprio idioma, ou do hebraico para os judeus, ou do árabe para os palestinos, né? O mapa imaginado pelos palestinos é o mesmo mapa imaginado pelos israelenses. E esses povos, eles buscam, né, um detentor da narrativa correta ou verdadeira, né? Então, sempre o outro que é o incorreto, né, ou o que infringe ali as regras, e a narrativa de quem está falando que é o correto. Eu já adianto para vocês que o conflito é muito complexo e seria perda de tempo colocar apenas um lado ou outro como detentor da verdade real e universal. O nacionalismo israelense, que é o sionismo, né, o nacionalismo do povo judeu, é a ideia de ter uma pátria e o retorno à sua terra de origem. Isso envolve o direito à autodeterminação dos povos e se produz a partir de uma criação identitária do final do século XIX, dentre os judeus da diáspora, ou seja, que foram expulsos da terra de origem, que se espalharam por questão de perseguição religiosa, política, identitária, enfim, se espalharam por todo o mundo, né? E essa ideia nasce dos judeus da diáspora na Europa Central e Oriental. É aí que nasce o sionismo, né? A diáspora, então, seria essa dispersão do povo judeu pelo mundo. E aí, a partir disso, eles começam a reivindicar o direito à autodeterminação. Os judeus ficaram sem uma pátria e eles têm uma noção de cultura em comum. Eles sabem, né, a noção de ter uma cultura em comum, uma religião e uma identidade que os liga, só faltando apenas o elemento Estado-nação. E é por isso que nasce o sionismo no final do século XIX, que é o movimento de libertação nacional do povo judeu. Na segunda metade do século XIX, nasce o antissemitismo como um movimento político efetivo. Antes disso, se falava muito em antijudaísmo, né? Uma questão antijudaica. Aqui nasce o antissemitismo como uma visão política, né? E eles veem os judeus como de fora da Europa, são vistos como semitas, né? E os judeus começam a se questionar a origem deles, que eles não pertencem à Europa, enfim. E o sionismo visava proporcionar essa resposta ao problema enfrentado pelos judeus, né? Que surgiu como resultado de 2 fatores básicos. Os judeus estavam dispersos em vários países ao redor do mundo
e em cada país eles constituíam uma minoria, né? Isso quem fala é o autor Avi Shlaim. Ao passo que o nacionalismo europeu identificou os judeus como estrangeiros, né, uma vez que eram considerados uma minoria indesejada nos países europeus, também uma solução surgiu, a autodeterminação para os judeus num estado próprio no qual eles constituíssem uma maioria, ou seja, um refúgio, onde eles pudessem gozar de direitos civis e políticos. Sem contar que a ideia de regressar à terra de Israel também para alguns tinha um viés religioso, né, e fazia parte das crenças espirituais da cultura coletiva do povo judeu desde tempos imemoriais. Afinal de contas, os judeus rezavam todos os dias pelo regresso ao que chamavam de Sião, né, a terra de Israel, na época a Palestina histórica, pois ainda não existia o Estado de Israel, era justamente isso que eles reivindicavam, né? Então todas as Páscoas, que é na verdade o Pêssar, né, que é aqui no Ocidente, alguns chamam na língua portuguesa da Páscoa judaica, mas é o Pêssar, né? Feriado judaico. Eles recitavam no ano que vem em Jerusalém e lamentavam a destruição do templo. Isso quem diz é a autora Anita Shapira, que é pesquisada aqui por nós do blog. Então, Theodor Herzl é quem vai iniciar essa discussão publicamente, escrever sobre o sionismo, né? Ele que acompanhou todo o julgamento de Dreyfus, para quem conhece o caso. É interessante se aprofundar, e ele vê que se assimilar à cultura europeia e anular a sua própria cultura judaica não é a solução. A assimilação não é possível, porque mesmo um judeu assimilado aos ideais ali da Europa e vinculado, integrado com a Europa, sofreu perseguição antissemita através de um processo instaurado, era um militar, enfim, né, francês e tudo mais. Então, a partir daí que ele pensa num Estado-nação, nos moldes europeus e num Estado secular, ou seja, desvinculado de uma religião oficial. Mais para frente, é claro que o sionismo vai ganhar outros contornos, vai se desenvolver, e a partir daí vão surgir várias vertentes: sionismo religioso, sionismo laico de esquerda, sionismo de direita, né, de Jabotinsky, por exemplo. Então, a gente pode dizer que é um movimento bem pluralista, né? Várias ondas migratórias foram ocorrendo de judeus indo ali para a região daquela Palestina histórica, né? Por exemplo, uma grande migração russa a gente vê por conta dos pogroms que atingiu o sul da Rússia em 1881, né? Eles invadiam as vilas de judeus, esses pogroms era algo extremamente violento, para quem quiser também depois se aprofundar e pesquisar. O sionismo tem influência dos movimentos nacionalistas europeus, né? Em relação a esse nascimento da identidade palestina, aí já se dá também no final do século XIX para século XX, a partir de um declínio do Império Turco-Otomano, pois entra numa crise profunda no final do século XIX, uma crise financeira muito grande, onde eles começam a exigir impostos muito altos daquelas populações que estavam sob o seu jugo, né, dentre elas a Palestina, né, que estavam ali sob o domínio do Império Turco-Otomano, eram muito explorados mesmo, não tinha uma contraprestação e apenas impostos abusivos, né? Então, os palestinos começam a criar uma identidade ali, porque eles não se veem como sírios, por exemplo, né? E todo esse circuito de noção nacionalista que começa a crescer em todo o Oriente Médio para se insurgir, né, a essa abusividade do Império Turco-Otomano, começa a respingar ali também nos palestinos. E eles começam a se questionar por que não são sírios e sim palestinos. Ali eles têm costumes diferentes dos árabes da Síria ou do Líbano, né? Então eles começam a se identificar, e também tem essa questão do mito fundacional. O conflito israelo-palestino é entre dois povos que vão construindo as suas identidades a partir das disputas pelo mesmo lugar, pelo mesmo território e pela mesma região do mapa. A ideia de que são, para os palestinos, a ideia de que são descendentes de Saladino, né, que para eles foi um grande libertador, um chefe militar que derrotou os cruzados e que libertou Jerusalém, né? Ele não tinha uma origem palestina, mas eles criam essa conexão com ele, que é muito interessante da gente entender, né? E essa relação é toda produzida ao decorrer do século XIX. Para os palestinos e para os diversos árabes ali que vai emergindo, né, essa questão da nacionalidade, o nacionalismo para eles é um nacionalismo de resistência ao Ocidente, né? E tem grande vínculo com o islamismo, lá na sua origem dos nacionalismos árabes, né?
E também tem ali um símbolo religioso muito poderoso de libertação. Nós temos ali em Jerusalém a esplanada das mesquitas em Jerusalém, né? Que é onde os muçulmanos acreditam que Maomé fez a subida aos céus, né? Então, nos jornais, nos noticiários aí das últimas semanas, né? Com esse conflito, né, que deu ali em Jerusalém Oriental por conta do despejo do possível despejo das 4 famílias, que ainda não se efetivou, né, de fato, a gente via, né, os jornais gravando essa esplanada das mesquitas. Isso foi noticiado bastante, esse local, onde a gente vê aquela cúpula dourada ali no meio de Jerusalém, né. E Jesus também é uma entidade ali divina, né, que se torna um dos símbolos de resistência do povo palestino, em específico, né. Eu fui visitar um museu ali num território palestino ano passado, e tem um museu, tem obras daquele, inclusive daquele artista Bansky, né, que pintou, tem a questão toda do muro ali, com várias artes, virou uma expressão de resistência artística ali também, aquela região que eu fui para Belém, né, e ali a gente vê nesse museu Jesus sendo utilizado como centro da narrativa palestina. Eles colocam ele como palestino, que pese ter origem judaica, e a partir dele, de ser judeu, né, e a partir dele ter se criado o cristianismo, né, eles trazem Jesus para a sua luta, né, em que pese Jesus e os palestinos atualmente terem uma maneira de se insurgir contra os abusos de uma maneira bem diversa, né, Jesus não se utilizava de violência, eles acabam utilizando ele também como uma referência, né? E a hipótese é de que o nacionalismo palestino surgiu com a decadência do Império Otomano e teve os judeus e os britânicos como os outros da sua identidade, né? De forma que a questão palestina se desenvolveu muito por possibilidades e constrangimentos internos e externos. Além disso, considera-se que os refugiados impactam na luta política palestina, não só pela permanência da promessa de um Estado e do retorno, mas também pela luta política além das fronteiras de Israel. Então, nesse conflito, nós temos respectivas narrativas diaspóricas de judeus israelenses e de árabes palestinos que podem ser utilizadas negativamente como uma maneira de anular o outro, né? Eles veem muito o nós e o eles, né? Existe essa separação feita nesse conflito, e há uma falta de reconhecimento mútuo realmente muito grande entre os dois povos, palestinos e israelenses, né? O Nakba, que é uma tragédia para os palestinos, né, a partir das dispersões e expulsões, está no centro da narrativa dos palestinos, enquanto que a Shoah está no centro da narrativa dos judeus israelenses, né? É claro que nós vivemos numa sociedade sectária que tem a tendência de julgar de maneira maniqueísta, muitas vezes polarizada, né? E a esquerda, tanto a esquerda como a direita, tomam o conflito para si como bandeira política. Por isso que eu sempre trago Amos Oz, que ele fala algo super interessante. Ele fala que é um conflito entre vítimas. Eu concordo, porque são dois povos diaspóricos, e entre pessoas que têm uma única reivindicação sobre essa mesma terra. É como diria o autor Efraim Kersh. Ele define o conflito israelo-palestino como sendo um choque de vontades nacionais, né? Os dois querem se autodeterminar exatamente no mesmo território e anular o outro. Eles não conseguem ver que nacionalismos podem perfeitamente conviver, né? Um nacionalismo não precisa se opor ao outro, tá? Eu vou terminar aqui com uma frase do sociólogo Edgar Morin, para ficar registrado aí no blog para vocês, que ele diz que o Oriente Médio se encontra no centro de uma zona sísmica planetária, onde se confrontam as religiões entre elas, as religiões e o espírito profano, o Oriente e o Ocidente, o Norte e o Sul, os países pobres e os países ricos. O conflito israelo-palestino está no coração dessa zona sísmica e constitui ele próprio uma espécie de câncer cuja metástase corre o risco de se espalhar por todo o planeta.